Amados, graça e paz, vamos dar continuidade. O estudo de hoje está bem agradável, né? Bastante agradável. Começamos a parte, o capítulo 6, a abertura dos selos, e estamos aqui ainda falando sobre o quarto selo, tá? Já vimos que guerra, né? Um quarto da terra será destruído por guerra, por fome, por pestes, enfermidades. E o pastor Vitor fez um cálculo aqui por cima. Nós temos em torno de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes aproximadamente hoje. Se você pegar um quarto disso, vai dar mais de 1 bilhão e 600, não é isso, pastor Vitor? Você que fez o cálculo aí? 1 bilhão e 600 milhões. Eu acho que o Vitor saiu aí, mas deixa eu fazer aqui o cálculo rapidinho. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, não foi? Foi. Pronto, então imagine uma quantidade dessas de pessoas, certo? 7 bilhões e 200 dividido por 4 vai dar 1 bilhão e 800 milhões de pessoas mortas através da guerra, né? Provavelmente uma guerra mundial, através da fome, que geralmente vem em consequência à guerra, e através de enfermidades. Então é muita gente, amados, de uma vez só. Até aqui, até o quarto selo. Ainda vai esquentar muito mais o caldeirão ainda, tá? Vai esquentar muito mais. Então a gente já viu aqui, até que se completasse um número. O número, nós vimos aí, o pastor Vitor lembrou, falou, que o número dos salvos são milhares de milhares. Então não tem como você trazer aqui um número preciso. E os 144 mil que os adventistas afirmam que são eles, os 144 mil que serão salvos, né? Só que, se você contar todos os adventistas desde o início até agora, ou até o momento, né, do arrebatamento, eu acredito que existam muito mais de 144 mil. Significa que nem todos serão salvos. Mas esses 144 mil não está se referindo aos adventistas, certo? Como o pastor Vitor falou. Vem cá, Miguel. Mário. Oi. Mas você tem que levar em conta. Olha aí, pessoal, quem está aqui na aula. Olha o Miguelzinho aí, ó. Você tem que levar em conta, Mário, que segundo a fundadora dessa seita, sim, entendeu? Jesus já veio no século XIX para arrebatar aqueles daquela época. Pois é. Ah, naquela época, né? Só que ela ficou. Já pensou, meu irmão? Ela faz a profecia, ela mesmo fica. Misericórdia. Ô, Vitor, e os 144 mil serão os judeus que serão salvos, não é isso? Que vão crer no Senhor Jesus nesse período. Jesus como Messias. Ok? Eles reconhecerão, ao final da grande tribulação, eles reconhecerão que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus. Verso 12. Grande terremoto. Aí nós já falamos, né, que a voz do Senhor, ela é uma voz forte, uma voz que o apóstolo João descreveu como uma voz de grande terremoto. O sol se tornou negro, trevas sobre a face da terra. Eu não sei se vocês viram, não sei, Vitor, se você viu, agora no dia 20, se não me engano, 20 de agosto, houve algo parecido com eclipse. Você chegou a ver isso, Vitor?
Vi sim, essa questão do grande terremoto aí vai ser um grande terremoto mesmo. Ah, Se você se lembrar, cerca de 3 anos atrás, um vulcão na Islândia entrou em erupção. Islândia? Deixa eu ver aqui. Entrou em erupção na Islândia e todo o tráfego aéreo na Europa parou, porque a fumaça cobriu a Europa. me lembro. Então, eles não tinham. Você se lembra disso? Lembro. Quando o vulcão está em erupção e esse vulcão é muito grande, o que acontece? As cinzas se espalham e cobrem a atmosfera e a luz do sol não passa. Por isso que aqui está falando que o sol se tornou negro e a lua toda como sangue. Amém. Mas a palavra também diz, né, que haverão sinais nos céus, entendeu? No sol. E aí, no dia, se não me engano, foi dia 20 de agosto, eu vi essa matéria ontem, houve um dos um dos satélites, né, que é colocado ali para monitorar o Sol, algum corpo, certo? Parecido com um planeta, ninguém sabe dizer nem afirmar que seja um planeta. Alguns até estão dando nome a esse planeta. Ele encobre parte do Sol como um eclipse. Interessante isso aí. Até mostra a imagem do satélite, né? O eclipse em si, o eclipse ele tem uma forma, certo? Quando a Lua encobre uma parte do Sol, ele faz um formato, né, de uma meia-lua ali, algo bem feito. E essa imagem desse agora em agosto não é uma coisa bem delineada, entende? Vem uma sombra sobre uma parte do Sol, de canto a canto, mas não é algo exatamente ali bem torneado como é um eclipse. É apenas uma... É uma Isso, pedra que se isso, aproximando da Terra. Com exatamente. Então, meio. existem várias especulações, né? Ainda ninguém se posicionou oficialmente dizendo que é, e Já por mandaram isso o satélite. Já mandaram em novembro de 2021. foi, né? É. Então, a gente pode observar a palavra se cumprindo cada vez mais. Aqui o pastor Elon Musk mandou o satélite, Elon Musk. foi, né? O cara esquisito, ele, né? Muito. Foi a capital lá na Islândia, Reykjavik. E o nome do vulcão é Fagradalsfjall. É isso mesmo. Olha aí. Meu irmão, Ione dá para dar aula, hein, pastor Vitor? Não, então. Ione, Berg, é para dar aula, a gente ficar só assistindo aqui e aprendendo. Mas eu já falei isso para você, a gente tem que usar mão de obra especializada. Vamos usar. Então, o pastor Vitor já falou esses 3 tópicos, né? Do grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua toda como sangue. A gente viu as luas de sangue, né? A gente foi ano passado ou retrasado que apareceu a lua de sangue? Quem lembra? Ah, não, foi esse ano. Esse ano nós tivemos uma já. Tivemos uma esse ano? Tivemos. E ano passado teve alguma? Também, né? Teve. Tá. E eram coisas que aconteciam de 10 em 10 anos, 30 em 30. Nós já tivemos 2 anos consecutivos com esse mau presságio. Pois é. Então são sinais que acontecerão, certo? Nos últimos dias. As estrelas dos céus caíram. Pode ser uma chuva de meteoros vinda do espaço. Outros veem aqui mísseis nucleares caindo sobre seus alvos em várias partes da Terra. Certo? Aí, Mário, você me permite só uma observação. Amém. Nós precisamos ver que João, quando traz essa descrição, ele traz essa descrição
com o conhecimento técnico, científico, de um homem do século I. Verdade. Tá? Você não tinha motor a combustão, Não tinha você nada. não tinha pneu, não tinha nada disso. Tá? E no que diz respeito à intensidade, à rapidez com que as coisas vão acontecer, que a gente precisa se lembrar que todos esses eventos ocorrerão no espaço de 3 anos e meio? Não. Isso é menos de um ano. Exatamente. Porque o anticristo ele vai ter que se sobressair como um líder mundial, que vai trazer fim a essas catástrofes. Ele vai aparecer como salvador da pátria. Tá? Então, eu no meu pequeno entendimento, eu fico sim com a questão de mísseis nucleares, sim. Porque para você ter uma destruição de mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, só um evento nuclear vai fazer isso. É verdade. É verdade. E Eu, a gente... eu vi dizer Pode que falar, os Ione. corpos, eu ouvi dizer que os corpos vão ficar a céu aberto e ninguém vai poder chegar perto por causa da radiação. E aí muitos serão contaminados por essa radiação, né? Sim, são as pestes. É. Então, amados, não será fácil, hein? Não será fácil. Se hoje, como várias nações têm armas nucleares, é evidente que um conflito entre essas nações é só apertar um botão, meu irmão. Aperta um botão daqui, o outro, quando percebeu que já vem um míssil, solta lá também, morre daqui, morre de lá e morre de outros lugares e por aí vai. Vai ser uma carnificina geral isso aí. Verso 15. As pessoas buscam abrigo contra a devastação que assola o mundo. Aí reforça a tese de que sejam mísseis nucleares. Curiosamente, cavernas e montes são os melhores lugares para buscar proteção em caso de um conflito nuclear. Certo? Cavernas e montes. Oi, eu acho que eu vou procurar uma caverna, meu irmão, num monte aí para morar. Olha só, Isaías 34:4 diz o seguinte: e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Verdade. Tremendo. O 3, olha só o 3, que coisa terrível. 34:3 de Isaías. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. Misericórdia. Essas são as profecias contidas no capítulo Isaías 34:3 e 4. Olha aí, tá vendo? E o 5 também. Isaías 34:3, 4 e 5 são terríveis as profecias que se cumprirão no livro de Apocalipse, durante o Apocalipse. Amém, Vitor. Misericórdia, mas está escrito, acontecerá. Verso 16. Escondei-nos daquele que se assenta no trono. O ser humano caído insiste em se esconder de Deus, seu Criador. Quer dizer que mesmo após tudo isso ter acontecido, as pessoas ainda não vão querer o Senhor, não vão acreditar, não vão querer se converter. É isso, pastor Vitor? Aqui a gente volta para a figura de Adão e Eva quando eles cometem o pecado original, a desobediência. Que eles Qual é a reação de Adão?
eles se escondem do Senhor. Verdade. É verdade. Eles se escondem do Senhor. E o homem, nós vamos ver durante todo o livro de Apocalipse, que é dado ao homem nas diversas fases da ira de Deus, se arrepender, e mesmo assim o homem continua firme no propósito de afrontar a Deus. Continua endurecido, né? Continua com o coração endurecido, assim como Deus fez com o coração de Faraó. Exatamente. A gente vê aí como a Apocalipse mexe, né? Vai de Gênesis, volta para Apocalipse, passa por vários livros. Não existe ponta solta. É. A ira do Cordeiro. Vitor. A ira do Cordeiro. Mas Jesus Cristo não é amor? Sim, mas ele é justiça. Vamos dar uma olhada lá em... Quem pode ler para a gente aí? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 9. É 1, 7 a 9, é? 1 do 7 ao 9. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Terrível, né? Terrível. Terrível. Essa é a ira do Cordeiro. Então, amados, a gente vê que Deus é amor, mas Deus verdadeiramente é fogo consumidor. E o Senhor Jesus não descansará até calcar aos pés todos os seus inimigos. E aí a gente vê, né, Vitor, que quando chegar aquele dia, ninguém poderá fugir dele, né? Ninguém. Ninguém. Certo? Como diz o salmista, né? Da onde me esconderei, Senhor? Se eu desço ao mais fundo do abismo, lá tu estás. Se eu vou ao mais alto, lá tu estás também. Misericórdia. É verdade. Agora vamos para o capítulo 7. Vitor, ministra aí o capítulo 7 para a gente aí. Então vamos lá. Eu vou ler para você. Capítulo 7. Os 144 mil selados de Israel. O tema já diz aqui, né? De Israel. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos: quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados.
Tremendo, né? Tremendo, tremendo. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O capítulo 7 é como um parêntese entre o sexto e o sétimo selo, e mostra como Deus assegura a salvação para o seu povo. Amados, aqui a gente precisa compreender o seguinte. Pô, mas é os filhos de Israel? Sim, é o povo da promessa, sabe? A gente precisa entender que a igreja de Cristo nada tem a ver com o povo de Israel, com o povo da promessa. Nós somos o ramo enxertado da oliveira. Nós entramos na árvore através de Jesus Cristo. Nós não somos o povo da promessa. Nós somos a noiva do Senhor, a igreja de Cristo. Tá? Então é necessário que nós tenhamos essa visão de divisão. Uma coisa é o povo de Israel, que é o povo da promessa. Outra coisa é a igreja. A igreja entra na bênção que Deus faz a Abraão, numa promessa que Deus faz a Abraão, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Nele quem? Na descendência de Abraão, em Jesus Cristo. Tá? Nós fomos... É a promessa abrâmica. Nós fomos ao... Como, irmã? Promessa abrâmica. Isso, essa é uma das promessas abrâmicas, né? Que atinge a toda a humanidade, mas atinge através de Cristo, por meio da graça, do seu sacrifício vicário, tá? Nós não somos o povo da promessa. É muito importante que a igreja de Cristo tenha essa noção. Senão as pessoas vão ficar que nem os adventistas. Não, porque nós somos os 144 mil. Conversa. A palavra ela é clara. A palavra ela é clara. São os filhos de Israel. Claríssima, claríssima. 12 tribos, né? 12 tribos, né? 12 mil, não é isso? Isso. Mais 12 mil são os judeus. Né? São os judeus. Mas não quer dizer que são só 144 mil. O número é para mostrar que é uma grande quantidade de pessoas. Tá? É porque eu acho assim que são eles e as famílias, né? E aqueles que eles evangelizaram. É isso? No caso deles, irmã Ione, não vai ser evangelismo, não. É não? Não. Não vai dar tempo mais, não. Não, não é, porque a igreja não vai estar aqui. A gente vai ver isso aqui agora, nesse capítulo. Ah, tá. Os 4 cantos da terra, o norte, o sul, o leste e o oeste, ou seja, o mundo inteiro. Do nascente do sol, do oriente, o selo do Deus vivo. Este selo indica a propriedade de Deus. Selarmos nas frontes os servos do nosso Senhor Deus. Todo salvo por Cristo é selado pelo Espírito Santo e passa a ser propriedade exclusiva de Deus. 144 mil, ou 12 vezes 12 vezes 1000, o número 1000 simboliza a multidão, representa a totalidade do povo de Deus, ou, numa abordagem mais literal, os judeus que se converterão a Jesus durante a grande tribulação. As tribos de Israel, as 12 tribos. Versos 5 a 8, a lista das 12 tribos aqui tem um valor simbólico e difere de outras listas do Antigo Testamento, como podemos ver em Gênesis 49 e Ezequiel 48. Aqui não são mencionadas as tribos de Dan e Efraim, sendo a de Manassés e a de José, seu pai. Alguns intérpretes entendem que a tribo de Dan não é mencionada aqui, pois dela sairia o anticristo. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto
a vereda. E aqui, amados, cabe um parêntese. Pedi até o pastor Mário para me ajudar aqui. Queridos, Lúcifer só se fez Satanás na presença de Deus. O traidor de Cristo, ele era judeu, Judas, o Iscariotes. Exatamente. Tá? Então, é um pensamento muito comum, né, entre os estudiosos de escatologia, que o anticristo venha da tribo de Dan. Que ele será um judeu. Será um judeu, o anticristo será um judeu. E tem tudo a ver, porque nós vemos hoje as grandes fortunas do mundo passam por Israel. Exatamente. Os líderes mundiais, na sua grande maioria, são descendentes de judeus. Quando houve a diáspora no século 70 depois de Cristo, quando Roma invade Jerusalém, destrói o templo e saqueia o templo, e o povo de Deus é espalhado sobre a face da terra, há uma miscigenação com os povos por onde o povo vai se exilar, tremenda. Durante a Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, milhares de judeus, fugindo da Inquisição, vieram para o Novo Mundo e adotaram novos sobrenomes. Aqui no Brasil tem um monte, né? Então, a palavra de Deus ela não menciona Dan justamente por isso, tá? Com palma nas mãos, símbolo de paz, alegria e vitória, são ramos de palmeira. Os anciãos, nós já vimos em Apocalipse 4:4. O Cordeiro, Jesus, devido à sua morte, é também pastor que cuida e guia as ovelhas, como também o rei que as governa. As fontes de água viva, não precisa nem falar. Deus lhes enxugará toda lágrima, amados. Isso aqui é uma coisa tremenda, isso é um bálsamo para as nossas vidas. Amém. Olha, pode abrir para mim aí, Mário, por favor? Isaías 25, 8 e 9. Vou abrir. Quer que eu leia? Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Vitor? Pastor Vitor, eu acho que deu algum problema, deve ter caído a conexão dele. Então, amados, que coisa tremenda esse texto, como o Ione estava falando aí. Naquele momento, não haverá mais tristeza, dor, lágrima. Né? O Senhor enxugará todas as lágrimas da nossa vida. Isso é tremendo, porque a cada dia a gente enfrenta, né, o próprio dia, o seu mal. Hoje mesmo eu não estou bem. De manhã já enfrentando já batalhas internas, externas, né? Amanheci com dor de cabeça, enfim. Mas pastor, Minha mãe, pastor, etc. Mas fique calmo, pastor, fique calmo. não, estou calmo, estou calmo. Mas eu estou dizendo que Eu estou chegará um dizendo isso dia. porque
Eu também estou assim, nessa situação, entendeu? A situação está difícil, É entendeu? verdade, é verdade. Aí a gente tem esse consolo de que Deus está conosco, né? Enxugando as lágrimas, É enxugando, verdade. porque em hebraico não é enxugará, né? É enxugando, É enxugando. entendeu? Enxugando. Então esse dia vai chegar. Os sofrimentos terrenos serão coisas eternamente enterradas no passado para aqueles que são salvos por Cristo. Então não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrima, nem tristeza, nada disso. Tudo isso vai se passar e eis que tudo será novo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação aqui antes da gente entrar no capítulo 8? Não, está bem claro, pastor, está bem claro. Está bem claro, né, Berg? Tá. Berg, você é para dar aula, Berg. Você é bênção. Tudo certo, pastor, tudo certo, graças a Deus. Amém. Vamos ler aqui o capítulo 8. Vocês conseguem ler essa letra pequena da Bíblia? Que para mim é tão pequena. Mas aí você pega, puxa com o dedo zoom, você lê. Com um dedo, zoom. E tem zoom aqui nessa Bíblia? Você puxa assim, ó. Você abrindo o dedo para a ponta, assim, na tela. Vai não. Aí você aumenta o tamanho que você quiser. Não o vai, meu aqui aumentou. não vai não, sabe por quê? A minha Bíblia, ela não, minha tela não é touchscreen. Entendeu? Mas vamos lá. Agora, O capítulo 8, ele vai falar da abertura do 7º selo, certo? Que nós já vimos 6 selos abertos. E ele começa a falar também da abertura das trombetas. Não, da abertura da trombeta não, do toque das trombetas, certo? Porque serão 7 selos, 7 trombetas, 7 ais, entendeu? E por aí vai. Então vamos dar uma lidazinha aqui. Abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Como já foi falado pelo pastor Vitor na aula passada, semana passada, as nossas orações, elas são recolhidas em salvas, certo? E são levadas diante do Senhor como incenso de aroma suave e agradável, certo? Nossas orações não estão perdidas, não são esquecidas. Elas ficam num depósito lá com o Senhor. Que coisa tremenda, né? E então, sim, aqui. Depois do anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Misericórdia. Por isso que ficou meia hora, todo mundo em silêncio. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue
a terra, a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. E olhei, e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Misericórdia, meu irmão. Quando a gente começa a ler, né, essa parte dos selos, das trombetas, do juízo de Deus, meu amado, misericórdia. É melhor tê-lo como advogado hoje, né, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado enquanto a porta da graça está aberta, do que tê-lo como juiz. Um juiz justo. Amém, amém, Amém? amém, amém. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negritude, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Sofonias 1, 14 e 15. Pastor Vitor, eu continuei porque eu percebi que caiu a conexão aí, certo? Já fiz a leitura do capítulo 8, já li a introdução. Pode continuar. Eu peço perdão aos amados, a minha internet aqui me deu um tombo. Queridos, silêncio no céu. Terrível, hein? Este silêncio ressalta a força dramática da visão. Tão terríveis são os julgamentos a serem anunciados nas 7 trombetas, que os próprios habitantes do céu ficam pasmados e comovidos pelo que está para acontecer com os ímpios. Alguns dizem que essa pausa, esse silêncio, é para dar a oportunidade para as orações e intercessões dos salvos. Verso 3. As 7 trombetas anunciam com mais detalhe os acontecimentos que precedem a segunda de Cristo, sendo subdivisões do 7º selo, ou uma narrativa mais detalhada do que foi descrito no 6º selo. As trombetas que anunciaram a queda de Jericó foram tocadas por 7 sacerdotes. O número 7 simboliza que os julgamentos aqui serão perfeitos. O incenso simboliza as orações do povo de Deus, salvo em Cristo. Todas as orações dos salvos alcançam a presença de Deus, diferente das orações dos ímpios. Amados, nós precisamos ter a convicção e a certeza que as nossas orações não ficam esquecidas pelo nosso Deus. A fumaça do incenso representa as orações do povo de Deus, que sempre são recebidas por Deus. Por que elas sempre são recebidas por Deus? Né? Vamos explicar aqui, afirmar biblicamente isso. Porque nós não sabemos orar como convém,
e o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Encheu o incensário com fogo. O fogo aqui pode significar a imediata resposta de Deus à oração do seu povo. Atirou o incensário à terra. O tempo de julgamento chegou e a ira de Deus começa a ser derramada sobre o mundo, que rejeita o gratuito presente da salvação em Cristo. Não há mais lugar para intercessão, razão pela qual o incensário é retirado do céu e lançado na terra. Houve trovões, vozes e relâmpagos e terremotos, sinais da manifestação de Deus. As trombetas eram usadas para anunciar o agir de Deus. Amados, as trombetas são utilizadas até hoje em Israel, tá? Até hoje em Israel. É verdade. Quando eles são atacados, né, Aquino, a trombeta toca, né? Avisando que estão... É o som do chofar, também para momentos solenes, né? Eles têm gravado o som do chofar, que é o chifre de carneiro, né? E tocam. A primeira trombeta, saraiva e fogo, semelhante à 7ª praga do Egito. A primeira trombeta mostra devastação no reino vegetal, nas florestas, matas e na agricultura. Quaisquer que sejam as causas secundárias dessas calamidades naturais, é a soberania de Deus que as permite e as envia. Segunda trombeta, uma grande montanha. Milhares de objetos rochosos estão no espaço e alguns passam pela órbita da Terra todos os anos, raramente a atingindo. São chamados de asteroide e medem desses alguns metros até alguns quilômetros. Um asteroide de 10 quilômetros teria atingido a Terra ao cair lá na região da Cidade do México, né? E teria extinguido os dinossauros, que a Bíblia chama de grandes animais, né? Talvez o que João viu aqui seja a queda de um grande asteroide em chamas. Asteroide e meteoros caem numa velocidade espantosa, cerca de 40 km por segundo. É o atrito com o ar da atmosfera que os torna incandescentes ou em chamas. Atirado ao mar, essa montanha ou asteroide cairá em um dos oceanos da Terra. Foi destruída a terça parte das embarcações. A queda de um gigantesco objeto rochoso no mar criaria ondas gigantescas, tsunamis, de vários quilômetros de altura, que poderiam facilmente destruir mesmo os maiores navios do mundo. Aqui haverá um colapso no comércio mundial. Lembrando que a maior parte dos produtos que são exportados e negociados pelo mundo são transportados por navios. A terceira trombeta caiu do céu proveniente do espaço sideral, sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas. A segunda trombeta afetou o mar. Agora é água doce, água potável que é afetada. Então, como a gente viu lá no livro do profeta Ezequiel, perdão, né? Que tudo seria racionado, inclusive a água, para espanto de todo mundo. Uma grande estrela, a palavra estrela também pode ser traduzida por qualquer corpo sideral, ardendo como tocha, resultado do atrito com o ar. Um cometa atingiu o planeta Júpiter em 1994, levantando coluna de nuvens da atmosfera que se projetam a vários quilômetros no espaço. Vale lembrar que Júpiter é 12 vezes maior do que o nosso planeta. Absinto, uma planta muito amarga, 1/3 de toda a água potável do mundo se tornará imprópria para o consumo. Muitos morrerão envenenados
por essas águas que se tornaram amargosas. Durante a Segunda Guerra Mundial, amados, houve um efeito que os japoneses chamavam de chuva negra. Tá? O que vem a ser essa chuva negra? Era uma chuva ácida causada pela precipitação de água em contato com elementos radioativos na região de Hiroshima e Nagasaki, depois do bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Tá? Certos cientistas especialistas em cometas e asteroides disse o que aconteceria caso um deles atingisse a Terra. Ao se chocar com a atmosfera, a 40 km por segundo, o atrito com o ar produz chamas e o objeto se torna incandescente. Além disso, esse atrito faz com que o nitrogênio da atmosfera se combine com o oxigênio. Produzindo ácido nítrico. Né? Esse ácido cairia na superfície da Terra em forma de chuva, tornando as águas impróprias para o consumo. O impressionante, amados, é como a Bíblia, de fato, é a palavra inspirada por Deus. Não havia, nos tempos de João, conhecimento para saber tal coisa, que as águas se tornariam amargas. O que acontece quando um cometa colide com a Terra ou quando um artefato nuclear é acionado, né? A quarta trombeta, a terça parte do Sol, escuridão parcial do globo terrestre. A queda de um asteroide ou cometa também resultaria em uma grande quantidade de poeira e detritos, resultados do impacto com o solo, que seriam lançados na atmosfera e lá ficariam suspensos por vários dias, bloqueando a luz solar. Tal fenômeno é visto após fortes erupções vulcânicas e que aqui acontece em 1/3 do planeta. Amados, para a gente ter uma noção aqui, a Era do Gelo, quem já assistiu o desenho aqui, a Era do Gelo? Eu. Que tem a extinção lá dos dinossauros, né? Aquela Era do Gelo, a Era Glacial, ela ocorreu depois que esse asteroide caiu lá na região do México, e a poeira que se levantou, né, ela trouxe um inverno solar de centenas de anos. Foi por isso que quase tudo morreu. Tá? Verso 13. Águia. Outras versões trazem a palavra anjo, que é mais apropriada ao contexto aqui. Ai, 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 simboliza a severidade da ira divina a ser derramada. Até esse ponto, os julgamentos afetavam os homens indiretamente, através da natureza. Agora, os juízos apontam para o homem diretamente. Pastor Vitor, vamos tirar esse restinho do tempo para tirar dúvidas, tecer alguns comentários, e a gente começa na semana que vem com o capítulo 9, ok? Ok. Então, quem tiver pergunta aí, pode fazer, tá? Vamos aproveitar esses 10 minutos. Caso ponto, Ione vai falar. É o seguinte, tem Israel, né? A Israel celestial somos nós, não é isso? E tem os judeus, né? Não, olha só, irmã, não A existe celestial Israel. é uma só. É uma Não, só. não existe Israel celestial. Não, como é? Não. A O livro do igreja. Apocalipse nos chama de servos. Todos Certo. nós. Todos nós. Ela não faz, não existe essa distinção. Sei. Aí, onde é que ficam os muçulmanos? Não ficam, Não ficam. não. Ou melhor, ficam no inferno. Sei. Porque são muitos, viu? São muitos. E o que eles fazem
com os cristãos são coisas terríveis. Abomináveis ao Senhor. Não, o próprio pai, né, faz com o filho, né? Mata o filho, né? Caso, né? Sim, Eles se convertam, né? se eles Já convertam, pensou? ele é morto. Já pensou? Já pensou? Ele é morto. É. Então, e é muita gente, viu? Que ali é muito muçulmano que tem. Muito. Em 91, eu fui para a A Europa. tendência, Cheguei lá, era tanto muçulmano assim, ó, em 91. a tendência, Ione, é que a cada dia eles cresçam mais. Entendeu? Aumentem em número. Misericórdia, Jesus. Tinha outra coisa, mas eu esqueci, depois eu vou lembrar. Ok. Faz aí algumas considerações, Vitor. Mas, no caso, os muçulmanos também podem se converter. Podem. Mas aí eles não são. A porta da graça está aberta. Sim, mas aí eles não são mais muçulmanos. Aí alguns têm se convertido, né? Aí eles já não são mais muçulmanos. Não, eu sei, lógico, é de você estar na certa. Exatamente. Vamos aqui colocar quem são os muçulmanos, para a gente poder entender esse balaio de gato. Né? Para a gente entender esse balaio de gato e entender o que acontece com Israel. Tudo é fruto da desobediência e da falta de fé. E olha que Abraão era o pai da fé. Verdade. Né? Deus falou a Sara, como promessa a Abraão, que de Abraão ele suscitaria uma descendência muito grande. Isso lá quando ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, lá de Babilônia. Tá? Abraão sai do meio da Babilônia. Tá bom? Ur dos Caldeus fica exatamente no Iraque, aonde nós temos o nascimento da civilização como nós a conhecemos. Então Deus separa Abraão e fala: olha, vem para onde eu vou te mostrar, porque de você eu farei uma grande nação. Ora, Sara era estéril. Então, o que Sara arrazoou no seu pensamento? Olha, peraí, eu não posso ter filho. Então, Deus vai precisar da minha escrava, porque era uma coisa natural naquele tempo, entendeu? Que quando a senhora, a esposa do camarada que tinha dinheiro e tinha servos, não podia ter filhos, que as escravas dessem filhos a ela. Então, não morreria ali a hereditariedade, tá? Então, o que acontece? Sara pega Agar e manda Agar deitar com o velhinho. O velhinho não brinca de ser. Aí aqui, isso aí foi uma intenção em querer ajudar a ajudar Deus, a Deus. Te deram Ajudar a Deus. Aí de Sara nasce Ismael. De Sara nasce Ismael. Mas quando Sara concebe a Isaac, dá a luz a Isaac, Sara começa a se preocupar com a herança de Isaac. Porque ela fala: olha, peraí, Deus me deu um filho natural. Como é que ele vai ser o primogênito se ele é filho da escrava? Então aí começa a celeuma entre povos irmãos, porque Isaac é irmão de Ismael. E os muçulmanos que nós conhecemos são descendentes de Ismael. Exatamente. E que vivem em conflito desde aquela época. Desde aquela. Não, e o pior de tudo é o seguinte: o balaio de gato é tão grande, amados, que não são só descendentes de Ismael, são descendentes de Esaú também. Também. Tá? Então, a gente vê que quando a gente quer
ajudar a Deus, a gente só faz lambança. Verdade. Se Deus Né? prometeu, espere nele. Espere nele, porque quem prometeu é fiel para cumprir. É verdade. Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Exatamente. Muito boa. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que funciona a coisa, queridos? Sim, sim, sim. Eles se convertendo, né? E aí podem ser salvos, não é isso? Isso. É porque eu assisti um filme, sabe? Sobre isso. Hoje nós temos uma quantidade infinita de denominações de missionários que, mesmo em meio à perseguição, pregam a palavra de Deus nos locais mais inóspitos, né? E esse trabalho, porque a nossa obra não é vã no Senhor, né? A nossa labuta não é vã no Senhor. E a palavra de Deus não volta vazia. Então ela sempre vai alcançar alguém, sempre vai ter gente convertida, porque não existe diferença. Desculpa. Não existe diferença do muçulmano do Oriente Médio para o cristão nominal, ou melhor, o gospel nominal do Ocidente. Não existe diferença. Está tudo na mão do capeta. Tá? O ímpio que mora nos Estados Unidos, ele é igualzinho o muçulmano que está lá em Irã, está lá no Irã. Tem diferença. Destituído foi da glória de Deus, não aceitou a graça que é do imerecido através de Jesus Cristo. Inferno purinho. Não somente os muçulmanos, né? Todos aqueles que Todos aqueles. Porque, amados, Jesus. Existe uma mentira que reina no meio gospel. Tá? Eu não estou falando aqui no meio da igreja de Cristo, não. Estou falando no meio gospel. Porque o meio gospel, ele é o joio. Nós precisamos deixar isso bem claro. Essa palavra gospel é do inferno. Porque Jesus, quando deixa o mandamento do id, ele não manda, vocês vão lá e vão transformar o povo em gospel, não. Tá? Vocês vão transformar, id pregar o evangelho e formar discípulos. Discípulos de quem, cara pálida? De Cristo. Então, são cristãos. Tá? O discípulo de Cristo, ele é cristão. Então, existe uma mentira no meio gospel de que Jesus Cristo veio para todo mundo, pastor Mário. É verdade. Existe essa mentira. Amados, isso é mentira. Jesus não veio para todo mundo, não. O que fala lá em João 3,16? Para que todo aquele que nele crê. Enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe uma condicionante. Qual a condicionante? Crer em Jesus. Porque a fé nos é imputada por justiça. Então, amados, é uma coisa assim que quem não aceita Jesus Cristo, quem não crê em Jesus, já está condenado. Já está. Independente de ser chinês, japonês, coreano, budista, islâmico, hindu, macumbeiro. Não tem. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Entendeu? Então, Vitor, por hoje, né, a gente estamos Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta para a gente encerrar? Alguma dúvida? Todo mundo papa, Mário. Hein? Todo mundo o quê? Papa no assunto. Meu irmão, tem que botar esse pessoal para dar aula.